Um bufão conservador é o favorito para ser o próximo primeiro-ministro do Reino Unido. Aumenta o risco de uma saída dura da União Europeia sem qualquer acordo, que pode ter consequências catastróficas para a quinta maior economia do mundo. A primeira votação para eleger o próximo líder do Partido Conservador foi realizada ontem. O bufônico Boris Johnson, ex-prefeito de Londres e ex-ministro do Exterior, obteve 114 votos, mais do que os outros dois principais candidatos somados. O atual ministro do Exterior, Jeremy Hunt, obteve 43 votos e o ministro do Meio Ambiente, Michael Gove, abalado pela confissão de que cheirou cocaína na juventude, relevou apenas 37 votos. Uma segunda votação da bancada conservadora será realizada na terça-feira. Daí sairão dois candidatos que participarão de uma eleição na qual podem tomar parte todos os filiados ao Partido Conservador, votando pelo correio. O resultado sai no dia 22. Dos 10 candidatos, 8 estão defendendo uma ruptura total com a União Europeia, especialmente Johnson, que não admite adiar mais a data de saída, atualmente marcada para 31 de outubro. Até lá não haverá tempo suficiente para negociar um novo acordo e, de qualquer maneira, os líderes dos outros 27 países da União Europeia já avisaram que não pretendem renegociar o acordo discutido com a ex-primeira-ministra Theresa May. O acordo de May foi rejeitado 3 vezes pela Câmara dos Comuns do Parlamento Britânico, quando ela tentou apresentá-lo pela 4ª vez, acenando com a possibilidade de uma segunda consulta popular, foi derrubada por seus colegas do Partido Conservador. A ala mais extremista e eurocética do Partido Conservador teme uma segunda consulta popular que seria capaz de anular o resultado do plebiscito de 23 de junho de 2016, que aprovou a saída britânica da União Europeia por 52% a 48%. Uma ruptura total pode ser catastrófica para o Reino Unido. 44% das exportações britânicas vão para o resto da Europa, de onde vem 53% das importações britânicas. De acordo com o estudo do Banco da Inglaterra, o Banco Central Britânico, o produto interno bruto do país pode cair até 10% em 5 anos, se o Reino Unido brigar com seu principal mercado. Em editorial publicado nesta semana, a revista inglesa The Economist lembra que desde a ascensão ao poder da primeira-ministra Margaret Thatcher, em 1979, os conservadores se apresentam como o partido da competência econômica. Sob Thatcher, os conservadores desregulamentaram mercados, privatizaram grande parte das empresas estatais britânicas e incentivaram o acesso à casa própria. Mas, observa o Economist, a competência se transformou em caos. Na verdade, a guerra civil interna do Partido Conservador em torno da Europa começa com a queda de Thatcher em novembro de 1990. A primeira-ministra negociou o acordo que criou o mercado único europeu, mas era contra a união política e contra a união monetária que levou à criação do euro. Desde a queda de Thatcher, os conservadores estão divididos entre os europeístas, que entendem que a União Europeia é um mercado importante para a prosperidade econômica, e os eurocéticos, que alegam não querer serem governados pela Comissão Europeia, que chamam depreciativamente de burocracia de Bruxelas. Queremos reassumir o controle sobre nossas leis, nossas fronteiras e a imigração, foi a mensagem central da campanha da Brexit, ao lado de falsas promessas, como que a economia com a saída da União Europeia permitiria investir mais 350 milhões de libras por semana no Serviço Nacional de Saúde, que garante cobertura gratuita para todos os cidadãos e residentes no Reino Unido. 350 milhões de libras dá mais de 1,5 bilhão de reais. Os Brexiteers não aceitam a tese do sociólogo alemão Ulrich Beck, que diz que os países europeus abrem mão de parte da sua soberania para terem mais soberania como União Europeia, que lhes dá maior poder de barganha em negociações internacionais num mundo globalizado com grandes potências militares como os Estados Unidos, a China e a Rússia.
Este sonho de resgate de um suposto orgulho nacional agradou o eleitorado mais idoso e das regiões menos desenvolvidas, onde, ironicamente, há menos imigrantes. Os jovens e as grandes cidades, as regiões cosmopolitas, votaram para ficar na União Europeia. As políticas de austeridade para equilibrar as contas públicas do governo David Cameron também pesaram na decisão do eleitorado. Cameron prometeu convocar o plebiscito se fosse reeleito em 2015 e jogou fora uma carreira política de sucesso ao correr um risco desnecessário para tentar acabar com a guerra civil interna do partido. O resultado é um país dividido e paralisado pela novela da Brexit. Nas eleições para o Parlamento Europeu no mês passado, os partidos tradicionais, o conservador e o trabalhista, foram trucidados. Ganhou com 35% o partido da Brexit, liderado pelo neofascista Nigel Farage, ex-líder do Partido da Independência do Reino Unido, seguido pelo Partido Liberal Democrata, que é a favor de ficar na União Europeia. Os liberais-democratas tiveram 20% dos votos. A oposição trabalhista, com seu líder indeciso em relação à Europa e a convocação de uma segunda consulta popular, teve apenas 14%, e os conservadores, 8%, num dos piores resultados da sua história. Nesta conjuntura, não existe a menor chance do Partido Conservador vencer eleições antecipadas. Por isso, o próximo líder conservador será chefe de governo sem o aval do eleitorado. Enquanto isso, as estatísticas indicam que a economia britânica recuou nos meses de março e abril por causa da queda da produção da indústria automobilística, que teme perder acesso ao mercado europeu se não houver acordo entre o Reino Unido e a União Europeia. Se o país realmente sair da União Europeia, é provável que a Escócia convoque um novo plebiscito sobre a independência, o que reduziria o país à Inglaterra, Irlanda do Norte e País de Gales. O país que liderou o maior império jamais visto, com 33 milhões e 700 mil quilômetros quadrados, quase 4 vezes o tamanho do Brasil, seria reduzido à pequena Inglaterra, a Irlanda do Norte e Gales. Acreditar que possa manter sua importância internacional não passa de uma ressaca pós-imperial. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com. Muito obrigado.